Ora então, muito boa noite a todos. Quero começar por dar as boas-vindas a quem já se está a juntar a nós para mais um À Conversa Com. Neste dia de bastante inverno e muita chuva por todo o país, em que temos de ficar em casa, também devido a esta situação de pandemia que estamos a viver no nosso país e em todo o mundo também. Hoje tenho um convidado que é, para além de ser meu amigo, para além de me fazer o favor, no fundo, de ser meu amigo, é um grande orador, um grande comunicador, e tenho a certeza... bom, já lá vamos. Minhas senhoras e meus senhores, o meu convidado de hoje é deputado da Assembleia da República, é presidente da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, já foi vereador da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e é candidato à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira nestas eleições autárquicas. Vou trazer para falar comigo o Fernando Paulo Ferreira. Boa noite, Fernando. Olá, boa noite, Ricardo. Fernando, muito obrigado por teres aceito este desafio, para estares aqui à conversa comigo e com a malta que se vai aqui juntando a nós para nos ouvir. É sempre importante e também é, no fundo, sempre importante ouvirmos um pouco os nossos deputados para também conseguirmos perceber como é que funciona, no fundo, a vida na Assembleia da República. Acredito que não seja sempre o mar de rosas que as pessoas muitas vezes pintam e que também, efetivamente, tal como em todo o lado, há pessoas menos sérias em todo o lado, na política não é diferente, mas também há pessoas que são devidamente sérias, como é o teu caso, e quero agradecer teres aceito este convite. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, Fernando, as tuas origens vêm da Beira, em Moçambique. A tua mãe era da Beira, a tua avó era de Goa. É. Tu tens quer dizer, o resto da família era de Portugal, não é? De várias províncias, como se dizia na altura. Portanto, no fundo, eu e muitos, e no Concelho de Vila Franca e no Forte da Casa também muito em concreto, somos pessoas que vimos de muitos lados, não é? É assim que se fazem as metrópoles, é assim que se faz a área metropolitana, é dessa variedade. Exatamente. Mas quer dizer, tu nasceste portanto, tu nasceste na Beira, em Moçambique. Nasci na Beira, em Moçambique, e depois vim com 3 anos para Portugal e com 4 anos, mais ou menos, cheguei a Vila Franca, onde cresci, onde fiz todo o percurso escolar e onde os meus filhos também fazem o percurso escolar, fizeram o percurso escolar deles, e portanto Vila Franca é a minha terra, não é? É assim que eu a sinto. Exatamente. Tu acabas por vir para Portugal com a independência. Voltaste a Moçambique depois da independência? Por acaso voltei há 5 anos, estive em Maputo numa atividade de um grupo da ONU ligado ao Habitat e tive a ocasião de visitar Maputo. Foi muito interessante. Eu não tenho grandes memórias, não é, de Moçambique, mas foi muito interessante. Quer dizer, quando eu cheguei senti aquele calor e eu estava-me a sentir em casa. Por acaso é engraçado, não tendo eu memórias muito presentes, mas senti-me muito bem lá, não é? Foram 5 dias interessantes. Sabes que isso é uma das coisas que muitas vezes se costuma falar das pessoas que nasceram nas nossas ex-colónias e que vieram muito novas para Portugal.
é que, apesar de terem vindo algumas com 3, 4 anos, com a minha mulher aconteceu o mesmo, ela nasceu em Angola e veio para Portugal com 3 anos, veio cá fazer os 4 anos, e no entanto, é uma coisa, portanto, é transcendente. Toda a gente diz que guarda, apesar de virem muito novos, guardam algumas recordações. E no teu caso, essas recordações acabaram por vir ao de cima quando sentiste o calor talvez. São recordações genéticas, não é? Mas boa parte penso eu que nestas situações, e são muitos milhares de pessoas, as memórias são muito construídas pelas conversas e pela vivência dos pais e dos amigos dos pais e dos avós. Não nos podemos esquecer que naquela altura, em meados da década de 70, e sobretudo quem tem hoje 40 e tal, 50 anos, portanto os pais vieram com 20 e poucos, 30, e vieram muitas vezes para um país que não conheciam propriamente, não é? E portanto foram momentos de grande intensidade e que depois perduraram, e os amigos eram os amigos que eles traziam, as festas também onde estavam eram pessoas que também tinham vindo da mesma região, não é? Ou do mesmo, hoje, países, e portanto essas memórias são muito memórias construídas, não é? Pelo que se ouve, pelo que se vê, mas claro, marca sempre com certeza alguma coisa, não é? Exato. Bom, temos aqui algumas pessoas a juntarem-se a nós, a darem aqui as boas noites. A Carla, a Zilda Martins, o Luís Lopes, também juntar-se aqui a nós, o Hugo Costa, o Cá Batista também a dar aqui as boas noites, e a Susana Mimoso também. Boa noite a todos. A dar aqui as boas noites. Fernando, tu portanto, tiveste o teu percurso académico, tiraste o teu curso de Direito. De Direito. E depois, entretanto, foste vereador. Entretanto, terás feito outras coisas, claro. Sim. Não, mas tornaste vereador na Câmara de Vila Franca, onde abraçaste, que eu me recordo, pastas como o associativismo, o apoio ao movimento associativo, a cultura, a higiene urbana. Epá, esse é sempre um pelouro muito difícil nas nossas cidades, da higiene urbana. É sempre um desafio grande. Tive também a oportunidade de ter diversas experiências, diversos pelouros. Trabalhar numa autarquia, num município, é sempre como eu costumo dizer, não é um trabalho, é uma missão, não é? Todos, no geral, e eu costumo dizer isto também, que vereadores ou pessoas que estão na Assembleia Municipal, eleitos da Assembleia Municipal, e nós vamos conhecendo também ao longo dos anos, à medida que vamos trabalhando, por regra, são pessoas muito dedicadas à sua terra, desde logo. Têm ideias diferentes, com certeza, porque são de partidos diferentes, propostas no concreto que podiam também fazer de uma outra maneira, mas de uma forma geral, e nós vemos isso, bem mais de 90% das propostas que são aprovadas na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, bem mais de 90% são por unanimidade. O que significa que, muitas vezes, o que o Presidente da Câmara está a propor, ou os vereadores que têm pelouros estão a propor, são as medidas possíveis, as medidas adequadas. Há discussão política, com certeza que há, e isso é uma riqueza da democracia e do poder local, mas quando se espreme bem o sumo da discussão, e no final, boa parte das decisões são tomadas por unanimidade. Eu acho que isso também... por um lado, é positivo essa animosidade política que às vezes acontece com alguma regularidade e às vezes com um grande estrondo, mas também é interessante verificar que no fim, quando é preciso decidir a favor da sua terra,
com poucas exceções, todas as pessoas acabam por dar a mão à palmatória e procurar avançar em frente. Assim também é que se vai construindo o presente e o futuro, não é? Tem sido, foram sempre experiências muito interessantes, e trabalhar no município, agora na Assembleia Municipal, que é um órgão, enfim, que não tem competências executivas, como se sabe, não é? À exceção de dois grandes momentos, que é a aprovação do Plano de Atividades e Orçamento da Câmara e depois o relatório de contas. É ali que se faz a grande discussão política sobre os temas do nosso Conselho, e é um órgão que tem mais partidos lá dentro do que a Câmara Municipal. Nós temos 6 bancadas, portanto, temos da CDU, o Bloco de Esquerda, temos o PAN, temos um independente, que era do CDS, mas que saiu e agora é independente, para além do Partido Socialista e da CDU. Portanto, é muito interessante ouvir aqueles debates e, sobretudo, conhecer as pessoas. Uma das coisas que é interessante é conhecer pessoas que têm ideias diferentes de nós, mas isso não impede e não deve impedir em democracia que não só nós nos entendamos e compreendamos os pontos de vista, mas com quem se consiga conversar e chegar a acordo. A democracia é muito isso também, não é? E agora na Assembleia da República vê-se muito essa diversidade e esse esforço que também é feito para tentar chegar ali ao maior consenso possível. Mas vezes é possível, outras vezes não é. Faz parte da vida. Exatamente. Olha, entretanto, eu fui colocando aqui alguns comentários, portanto, pessoas a darem as boas noites, o Vítor Moreira, a Rose Rascão, Paulo Afonso, João Pedro Maião, a Ana Cristina Pereira e também agora a Célia Monteiro, portanto, também a darem aqui as boas noites. E antes de passar à próxima pergunta, vou deixar aqui um comentário do Cabo Batista, do Comando Territorial da GNR de Vila Franca de Xira, precisamente. O comentário é um pouco extenso, possivelmente vamos ficar a metade do ecrã ocupado, mas vale a pena. Ele coloca aqui, começando na questão das origens, queria perguntar ao Dr. Fernando como está o seu irmão, que foi meu companheiro de brincadeiras enquanto crianças. Sou morador há 40 anos na Quinta da Granja e tantas vezes brincamos, nunca mais soube nada dele. É muito gratificante ver o percurso que cada um seguiu. Os meus cumprimentos pelo seu trabalho ao longo dos anos. Muito bem, um abraço também, então, para o Cabo Batista. É giro estas coisas das redes sociais. Também tenho vindo a encontrar pessoas que já não via há imenso tempo, e crescemos na Quinta da Grinja, que é um bairro da cidade de Vila Franca, e é interessante porque também já há um grupo do pessoal da Quinta da Grinja e temos vindo a conversar. E o meu irmão é que deixou de viver aqui no nosso concelho, neste momento está em Espanha, mas está bom, está a seguir a vida dele. Muito bem. Está aqui a resposta ao Cabo Batista. O Cabo Batista é sempre uma presença assídua. Desde que fiz o meu direto com a Manuela Ralha, o Cabo Batista tem sido sempre uma presença assídua nos meus diretos e pronto, e faz sempre questão de colocar algumas questões e isso deixa-me sempre muito, muito feliz, porque é sempre interessante, e a GNR tem feito um trabalho bastante importante, não só aqui no Conselho, como nos concelhos limítrofes, portanto, através do Comando Territorial de Vila Franca de Xira, tem feito um excelente trabalho e também naquelas terras mais pequenas do interior tem-se visto o programa de policiamento comunitário por parte da GNR tem sido muito, muito interessante. E quando dizem que as forças de segurança muitas vezes não cumprem a sua missão, deviam de olhar para estes momentos em que efetivamente estão a cumprir, às vezes a fazer o trabalho que devia de estar estipulado às famílias, agora efetivamente é mais complicado. Quero secundar esse teu comentário. Eu acho que o trabalho das forças de segurança, tanto da GNR como da PSP, tem sido fundamental na construção de um sentimento de segurança. E não é
seguramente, sem o seu contributo, que Vila Franca, Concelho de Vila Franca, é dos mais seguros da área metropolitana de Lisboa e do país. E isso nota-se muito, nota-se na forma como nós andamos na rua, quer dizer, hoje menos, tendo em conta o confinamento a que estamos votados, mas nota-se uma diferença bastante grande na vivência das pessoas entre o nosso concelho e outros, até bem aqui ao lado, e isso também é trabalho notável deles, com alguns programas que são interessantes, muitas vezes passam despercebidos, que é o acompanhamento muito individualizado que eles fazem dos idosos e dos idosos isolados. A sociedade, como se sabe, tem vindo a envelhecer, enfim, no Ocidente todo tem vindo a envelhecer e, portanto, as pessoas começam a ter cada vez mais idade e cada vez mais sozinhas nas suas casas, e a Polícia e a Guarda Nacional Republicana têm acompanhado muito. E outro programa que mais pessoas conhecem, que é o da Escola Segura, que tem um conjunto de atividades incluindo mesmo as próprias crianças desde pequenas, que fazem a diferença até da imagem que nós temos das forças de segurança, que não é uma imagem de agressividade, é uma imagem de colaboração. Eu creio que não estarei longe da verdade ao estar a dizer isto. Sim, acho que também houve uma grande evolução, e o Cabo Batista foi também meu convidado, portanto aqui não há conversa com, e tivemos a oportunidade de falar disso, porque houve uma grande evolução por parte das forças de segurança, tanto da PSP como da GNR, também para se aproximarem da população, portanto que eles no fundo estão a proteger. E efetivamente ele dizia aqui que o policiamento comunitário tem marcado a diferença, e é verdade, efetivamente marca a diferença. Fernando, eu entretanto ia-te perguntar, quando passei aquele comentário do Cabo Batista, achas que o poder autárquico local foi uma das grandes conquistas do 25 de Abril? Achas que de facto, eu estou a tentar fazer a pergunta da forma mais correta. Possivelmente não vai sair da forma mais correta, mas pá, achas que o trabalho dos autarcas acaba por ser o trabalho político mais importante, portanto, que é feito, uma vez que tem a maior proximidade com as populações? Ou agora que estás também na Assembleia da República, tens outra visão também daquilo que é feito na Assembleia da República? Bom, quer dizer, são coisas muito diferentes. Eu não sei se o trabalho dos autarcas é o trabalho mais importante, como tu referiste, mas é seguramente o trabalho mais próximo. E eu não tenho dúvidas que, se nós não tivéssemos câmaras municipais e juntas de freguesia, haveria sempre uma dose importantíssima de investimentos ou de apoios que não seriam dados da forma como são. E por isso é que nós temos, no trabalho autárquico, câmaras municipais que realizam determinados apoios ou realizam determinados investimentos, e outras, por outras razões, que direcionam esse investimento para outras áreas, procurando sempre adaptar melhor, no fundo, as verbas disponíveis ao que aquelas comunidades mais necessitam. E aí eu acho que, efetivamente, o poder local tem tido um papel importantíssimo no nosso país. Claro, há grandes investimentos que são investimentos próprios do Estado, mas diz-se, e não se andará longe da verdade, que 1 euro investido por um município equivale a 3 euros investidos pelo Estado. Quer dizer, os municípios conseguem investir de forma mais eficaz e de forma mais eficiente, com um impacto logo muito mais direto nas pessoas. E quando um presidente de Câmara está a decidir, toma uma determinada decisão, vê no terreno os resultados dessa decisão. E muitas vezes, quando um governante, um ministro, toma uma determinada decisão, até que aquilo
se concretize no terreno, passa muito tempo e muitas vezes já não é ele que lá está quando os efeitos se começam a verificar. Pronto, relativamente à Assembleia da República é uma coisa completamente diferente. Para mim está a ser uma experiência muito interessante. Eu que considero que, enfim, que sou uma pessoa informada, mas o dia-a-dia da Assembleia não chega cá para fora. Quer dizer, o público em geral não tem uma ideia concreta do trabalho que é desenvolvido todos os dias na Assembleia da República. O que passa nos telejornais são aqueles faits-divers, daqueles diplomas mais mediáticos e que todas as semanas vão surgindo, mas há sempre uma miríade de assuntos que estão a ser tratados na Assembleia da República, nomeadamente nas comissões, sobre os mais diversos temas, variadíssimos, e foi foi um dos aspectos que a mim, de certa forma, me surpreendeu, foi a vivacidade que existe na sociedade portuguesa, seja qual for o assunto. E quando eu estou a dizer isto, às vezes vão coisas à Assembleia da República sobre, sei lá, sobre a fruta ou sobre a agricultura, ou vão coisas sobre direitos e liberdades e garantias, ou vão outras coisas sobre ambiente. São muito diferentes as que estão nas diversas comissões da Assembleia, e relativamente a cada uma delas, há sempre um conjunto de entidades enorme que tem opinião sobre isso, que é ouvida, que escreve, que é recebida em audiência, falando dos vários temas, e é também uma riqueza de debate que não passa nas televisões, mas que faz toda a diferença depois no resultado final que a lei possa ter. E aí é que a gente sente que os diversos setores civis, da sociedade civil, por assim dizer, estão muito ativos, estão sempre atentos, e ainda bem que estão atentos, porque é assim que se vai melhorando a produção legislativa também, não é? Mas essa é uma grande parte do trabalho do dia-a-dia de um deputado de que as pessoas não se apercebem, porque depois não passa, não é, nos média. Pois, porque se calhar às vezes isso não vende. Falar do dia-a-dia de um deputado na Assembleia da República, se calhar não vende nos mídias, e então acaba por não passar por algum motivo. Sim, há alguns projetos interessantes. Esta legislatura, um grupo de mestrandos e malta jovem que tirou agora os cursos, juntou-se para fazer um projeto muito giro, que está no Instagram e que enfim, que toda a gente pode ver, e que se chama 230.pt. 230 porque os deputados são 230 na Assembleia da República. E eles estão num trabalho muito cívico, altamente cívico, a entrevistar um a um dos deputados para, no fundo, dar a conhecer de uma forma diferente e descontraída quem são aqueles 230, porque a maior parte das pessoas também acaba por conhecer relativamente poucos, ou aqueles deputados que já lá estão há muito tempo. Enfim, os presidentes das Assembleias da República também se recordarão com certeza, um ao outro que tem um espaço maior na comunicação social, mas daqueles 230 que lá estão, estamos todos a desenvolver trabalho e vimos todos de algum sítio do nosso país e até do estrangeiro, porque há sempre deputados do círculo da Europa e de fora da Europa, e é interessante a gente ficar a conhecer-nos uns aos outros também, não é? E acho que é um trabalho cívico muito interessante. Exatamente. Pronto, e agora que falas nisso, também tive a oportunidade de ver precisamente a entrevista que tu deste para esse projeto. Também ia falar nisso, porque realmente isso também é importante para que as pessoas, para que se desmistifique um bocadinho aquela ideia que que os deputados são pessoas que estão ali na Assembleia da República, estão aliados da realidade e não querem saber daquilo que se passa efetivamente no país real, como muitas vezes se ouve, o que, quando se vai a ver bem, não corresponde realmente à verdade. Sim, os deputados são eleitos em círculos distritais
E, portanto, há muito trabalho, para além da legislação de âmbito nacional, mas há muito trabalho que se faz também a partir de cada um dos distritos pelo qual nós somos eleitos, não é? Eu estou eleito pelo distrito de Lisboa, enfim, que é a capital, mas a área metropolitana de Lisboa tem um conjunto de problemas muito próprios e está normalmente fora do que são os apoios europeus, de quase todos os apoios europeus, porque se considera que o índice de rendimento per capita é mais elevado que noutras regiões, isso é verdade, mas o facto do índice de rendimento per capita ser elevado não significa que todas as pessoas tenham um rendimento elevado, antes pelo contrário. O que significa é que há uma disparidade muito grande nas áreas metropolitanas entre quem tem muito dinheiro e quem tem muito pouco dinheiro. E há problemas sociais nas áreas metropolitanas que não se encontram noutros sítios do nosso país. E, portanto, é preciso estar sempre a chamar a atenção para essas necessidades, nomeadamente, por exemplo, de habitação, que nós sabemos, hoje em dia, comprar uma casa, arrendar uma casa em Lisboa, tornou-se completamente proibitivo. O que significa que as pessoas que viviam em Lisboa e já não conseguindo viver na cidade de Lisboa, acabam por procurar concelhos à volta de Lisboa, onde conseguem comprar casa e constituir família, o que tem depois o reverso da medalha de aumentar a pendularidade das pessoas para irem trabalhar para Lisboa e para voltarem para as suas casas. Isto gera também problemas ambientais, gera problemas financeiros suplementares às famílias que têm esse gasto e, portanto, é nesta gestão global da área metropolitana de Lisboa que eu acho que também estará o futuro desta nossa metrópole. E, por exemplo, algumas medidas que foram tomadas e que não teriam sido tomadas nunca se os autarcas não se tivessem envolvido e se as áreas metropolitanas não se tivessem envolvido, como o passe navegante, portanto, a nova solução de passe, que permitiu às famílias pouparem muito dinheiro nos transportes públicos, trouxe muita gente para os transportes públicos também, o que é importante, e, como eu costumo dizer, democratizou a cidade, porque tornou de repente possível às pessoas movimentarem-se livremente dentro da grande cidade. E hoje a grande cidade vai de Vila Franca a Lisboa, a Setúbal, a Cascais, a Sintra. De facto, isto é tudo uma grande metrópole. Nós todos temos o direito de viver aqui neste espaço. E essa foi uma medida absolutamente fundamental que foi tomada. Agora, estamos há um ano numa pandemia que ninguém podia antecipar e isso afetou, claro, as nossas vidas de uma maneira intensíssima, como eu costumo dizer e como as pessoas todas sentem. Há o problema sanitário e de saúde, que é grave e que nos está a afetar a todos e que é preciso combater, mas há um problema social e económico que sai desta pandemia e sobre o qual nós havíamos de ter que trabalhar muito, porque a economia está a sofrer imenso com isto, os trabalhadores estão a ter também imensas dificuldades e as famílias, porque o índice de desemprego subiu, apesar destas medidas que o governo implementou, como o layoff, que garante que as pessoas vão mantendo os empregos enquanto a economia está parada, mas há muito trabalho e muito apoio agora a fazer para, depois de conseguirmos debelar a parte sanitária desta crise, podermos também contribuir para a retoma da nossa economia. E Portugal deu provas, eu por acaso ainda analisei os números no outro dia, deu provas, mesmo em 2020, que foi um ano péssimo, um ano para esquecer, mas aqueles meses de verão a economia conseguiu recuperar alguma coisa. As nossas empresas
em termos de inovação e de adaptação a novos produtos, deram lições ao mundo inteiro e à Europa inteira. Porque havia empresas habituadas a fazer, por exemplo, na área dos têxteis, a fazer coisas completamente diferentes e, de uma semana para a outra, organizaram-se para fazer máscaras, para fazer outro tipo de equipamentos que eram necessários e, portanto, readaptaram-se a um mercado. E isso dá conta também da maleabilidade que nós temos enquanto país, enquanto pensamento estratégico nestas áreas. E eu acho que aí os empresários deram uma prova de grande dinamismo. Agora, há muito trabalho a fazer e vamos ter que nos juntar e unir para conseguir que as medidas surtam os seus efeitos. Vamos ver. Agora há eleições autárquicas, há o Orçamento de Estado que há de ser aprovado ou não lá para outubro, novembro, e portanto são sempre momentos de grande agitação político-partidária. Espero que essa agitação político-partidária não nos retire do essencial, não é? Que é procurar reabilitar a nossa economia e o nosso país. Sim, eu espero que Portugal consiga sair desta crise sanitária e financeira. Eu efetivamente estou muito confiante que Portugal, e não é questão de ser demasiado otimista, eu estou muito confiante que Portugal vai conseguir ultrapassar esta crise financeira. Porquê? Porque nós efetivamente portanto, estávamos a ter um crescimento bastante interessante antes da pandemia e esta pandemia veio arrasar com tudo, não só em Portugal, porque também é importante que as pessoas percebam, porque quando se diz que isto está mal em Portugal, convém que as pessoas percebam que está mal em Portugal e está mal no mundo inteiro por causa desta pandemia. Sim, esta crise tem essa característica, é que é mesmo mundial. A pandemia afetou todos os países de uma forma muito intensa. E isso, sendo mau sob o ponto de vista global, mas retira uma carga que Portugal tem tido sempre nas suas grandes crises, que é Portugal está em crise e atrasa-se face aos outros, porque há sempre alguém que não esteja. E neste momento o que se sente é que está toda a gente assustada, toda a gente a fazer experiências, porque mesmo o combate à pandemia, e a gente costuma ouvir muito pessoas, uns a dizer bem, outros a dizer mal. Quando nós de 15 em 15 dias aprovamos o estado de emergência, há sempre quem diga as medidas não chegam, ou as medidas são brandas demais, ou as medidas são exageradas, para que é que estão a decidir tanta coisa? E a verdade é que estão todos os países da Europa e do mundo a fazer a gestão que conseguem e que vão aprendendo desta pandemia. E eu acho que, apesar de tudo, de uma forma geral, as pessoas têm entendido que as medidas tomadas são as medidas necessárias, por um lado, e as possíveis, porque também Portugal não tem capacidade para assumir custos que sejam completamente incomportáveis. E nós já temos uma dívida das maiores do país, não é? As dívidas soberanas, a nossa é uma dívida soberana muito alta, e a verdade é que se hoje há a possibilidade de aceder a empréstimos com maior facilidade do que houve em determinadas alturas, não é? A verdade é que um dia eles vão ter que ser pagos. E quem os vai pagar somos nós e os nossos filhos. Portanto, é sempre importante na gestão da coisa pública sabermos sopesar isto, não é? E aí eu acho que tem havido cuidado nesse sentido. Hoje está neste momento em discussão pública o plano de recuperação e resiliência, que é a chamada bazuca europeia, não é? Como se tem ouvido em Portugal, está em discussão. E o que se pretende ali é a utilização desses fundos comunitários para criar condições de alavancar o país de novo no processo de crescimento que estava a ter desde 2015. Vamos ver o que é que, como é que corre. A discussão pública está em curso, estamos a ouvir pessoas, portanto eu acho que vai ser sempre interessante e há de ser possível enriquecer o documento ainda mais.
Olha, uma coisa que eu espero, e agora vou meter aqui um bocadinho de ferro, mas uma coisa que eu espero é que sejam aprovados um pacote de medidas de apoio à cultura um pouco mais efetivos do que aquilo que tem acontecido. Sim. A área da cultura, a área da cultura tem sofrido imenso com esta pandemia. E nós pensamos muitas vezes nos artistas propriamente ditos, do teatro, enfim, da televisão, os músicos que faziam concertos, mas a verdade é que na área da cultura há, para além desses, que são os que estão à frente do palco, há uma miríade gigantesca de pessoas que tornam a presença deles em palco possível e que muitas vezes o público em geral nem se apercebe que lá estão e que são precisos e que trabalham nesta área da cultura. E, portanto, tudo o que todas aquelas pessoas que garantem a parte técnica dos espetáculos, dos filmes, dos teatros, etc., são também trabalhadores da cultura e também eles estão a sofrer muito com esta pandemia. Tem havido apoios específicos nesta área, são precisos mais, com certeza, não chegam, mas este ano já foram lançados novos apoios, mas sobretudo o que toda a gente espera é que a gente consiga começar a desconfinar, porque eu também me dá a impressão que as pessoas mal consigam, vão voltar aos teatros, vão voltar aos concertos, aliás já há concertos marcados e festivais para este verão, espero que se consigam realizar, porque realmente todos nós estamos a sofrer com isto, todos nós. Mas se pensarmos nos jovens, aqueles jovens de 15 anos para a frente, não é? Estão com uma vida interrompida, um conjunto de experiências que normalmente se têm nestas idades, de relações sociais, de amigos que se criam nestas idades e estão completamente em suspenso em casa, sem poderem encontrar-se, e isso, apesar de todo o esforço que se faz, quer na família, quer nas escolas, com o ensino à distância, a verdade é que há aquelas relações do dia-a-dia próprias da escola e da socialização que há um ano não existe. Portanto, há ali um gap que há de ser preciso preencher e eu espero que se preencha depressa e espero que esta pandemia se consiga debelar para que a vida volte ao mais normal possível. Provavelmente não será exatamente como era antes da pandemia, mas onde haja pelo menos liberdade de circulação, liberdade de a gente se encontrar, de conviver, mesmo com cuidados, mesmo com máscaras, mas que possa haver relação, não é? Então nós, povos latinos, faz-nos falta a proximidade física, não é? Pelo menos consigamos fazer como se conseguiu fazer alguma coisa durante o verão 2020, que ainda se conseguiu portanto, criar aqui momentos de encontrar pessoas, de juntar pessoas, claro, com as devidas regras e com as devidas distâncias, mas de qualquer das formas conseguimos estar juntos, consegui fazer algumas apresentações do meu livro durante esse período. Sim. Que isto, lá está. Eu costumo dizer, o meu livro, por exemplo, e agora falando aqui, portanto, dessa situação, o meu livro é um filho, não é, da pandemia. E ele, quando? É assim, ele era para ser lançado no dia 29 de março de 2020, ok? Quando estávamos em estado de emergência. E aquilo houve primeiro uma parte de negação da minha parte, porque a editora virava-se para mim e dizia-me assim: Ricardo, se calhar isto aqui vai ficar sem efeito, não sei, está tudo a cair. E eu, deixem ver o que é que isto vai dar, temos que ver. Claro, no íntimo eu sabia que a coisa não ia acontecer, pelo menos naquela altura. Exatamente. Mas pronto, mas de qualquer das formas, mas lá está, houve aqui uma necessidade de reinvenção, ok? Contudo, continua, portanto, e aqui a área cultural,
E como tu dizias, não são só os artistas, não são só os atores, os cantores, os bailarinos. São os escritores também. Pois, os escritores também. Mas também são os técnicos e aqueles... E se calhar, juntos, os técnicos são aqueles que estão a sofrer mais com esta situação. Sem dúvida. Portanto, têm vindo a também a reinventar-se e a fazer estas coisas nas redes sociais. Só que depois há uma coisa muito, muito engraçada. Eu no outro dia falava também aqui no À Conversa, falava com o João Loi, que é ator, é encenador e é fadista. E ele, portanto, tinha um grupo, eles faziam ali uma coisa online, quando a malta ainda se podia juntar, apesar de não poder fazer nada público, mas podia-se juntar. E então ele dizia, bom, nós punhamos lá o MBWay para ver se a malta contribuía com alguma coisa. Ninguém contribuía com nada. Pronto, porque lá está. Isto mudou muito. Isto mudou muito. E vamos lá ver. Mudou, inclusivamente, nesta área cultural, para tudo, mesmo para os muitos artistas que são amadores, não é? E que são muitos, e ainda bem. Mas quer dizer, afetou as bandas filarmónicas, afetou as escolas de música de uma maneira intensíssima. Tudo o que são mesmo atividades desportivas estão completamente suspensas. É muito difícil, quer dizer, para atletas, os da alta competição têm aqui algum nível de exceção neste processo, mas a verdade é que nas classes de formação do futebol, do basquete, de todas essas modalidades de grupo, dos esportes de combate, os miúdos também estão privados desse desenvolvimento. E isso faz muita falta, não é? Faz muita falta. Sobretudo em sítios como o nosso, em concelhos como o nosso, que tem muita gente e que tem muita gente a praticar desporto e muita gente a fazer cultura e a participar no associativismo. E eu penso muito não só sob o ponto de vista dos utentes, mas também das dificuldades acrescidas que existem agora aos dirigentes dessas associações, dessas coletividades, que normalmente andam com dificuldades financeiras, sobrevivem sempre com dificuldades financeiras, mas que nesta altura estão em que não podem ter nenhum tipo de receita e muitas não podem ter nenhuma atividade. Aí realmente muitas vezes acaba por ser só a Câmara Municipal a conseguir manter o nível de subsídios que tinha antes, e agora para os que estão numa fase diferente, de maior profissionalismo, o facto de se ter aberto agora novas linhas de financiamento por parte do Ministério da Cultura, que já não estão dependentes das candidaturas e, portanto, a mera apresentação e comprovação da existência permitem ali algumas receitas, mas quer dizer, tem sido mesmo um ano em suspenso e será seguramente até ao verão um período de grande suspensão, esperando que a vacina vá avançando e que chegue a vacina, porque esse é um dos problemas, não é? Nós até temos condições para ajudar, mas as vacinas não chegam ao nosso país e, enfim, não chegam à Europa toda. Mas esperemos que este processo avance o suficiente para criar imunidade de grupo, não é? E para que a gente volte a ir ao teatro e ir ao cinema e a participar em apresentações de livros. Que é extremamente importante, mas felizmente, e verdade tem de ser dita, felizmente estamos aqui num concelho, num município que tem sabido orientar-se, portanto, aqui no apoio à cultura, portanto, em todo o concelho. Foram criados apoios aqui aos músicos para fazerem aqui algumas coisas online, em que a Câmara Municipal dava uma pequena ajuda para essas atividades. Foram fundamentalmente eu acho, e esses programas foram muito interessantes, porque permitiram manter alguma atividade, não é? Alguma dose de atividade, e também permitir alguma
alguma publicidade também ao trabalho que os nossos artistas vão fazendo, mas foi muito importante, quer o ano passado, quer este ano, a Câmara Municipal ter decidido manter o nível de apoios que dava nos anos anteriores em que eles tinham atividade, porque efetivamente eles mesmo não tendo atividade, a verdade é que os custos correntes destas associações continuam a existir sem nenhuma receita, não é? E aí a Câmara Municipal teve bem e foi, quer dizer, fez o que tinha que ser feito e acho que muito bem. Agora, realmente a gente o que espera é que esta situação pandémica se organize, que é para a gente poder voltar a pôr tudo a mexer, não é? E possamos voltar a estar juntos e possamos voltar a fazer teatro e as pessoas possam ir ver teatro, como tu dizias também, e possam ir a apresentações de livros, porque tudo isto é importante, e a concertos. Lá está. Eu às vezes costumo dizer às pessoas, quando as pessoas dizem que a cultura não é fundamental, eu costumo dizer às pessoas: experimentem estar 2 dias sem nada relacionado com a cultura. E quando eu digo 2 dias sem nada, é sem música, sem televisão, sem séries, sem filmes, sem rigorosamente nada. Os chegam, trabalham, fazem o seu trabalho e depois vão comer. Experimentem. Com esta situação que a gente está a viver, dá tudo em maluco. Pronto. E aí, efetivamente... Sim, é verdade. E é necessário que todos nós tenhamos a consciência de que, por várias vezes, quando acontecem catástrofes, é sempre aos artistas que se vai pedir para irem fazer um concerto solidário, um espetáculo solidário, para se ajudar os bombeiros não sei de onde, para se ajudar a população que ficou afetada por isso. É bom que isso não seja esquecido. Portanto, sim, é verdade. Temos aqui 2 comentários do Cabo Batista. Portanto, um deles diz: provavelmente esses apoios não vão chegar a todos. Diz relativamente aos apoios à cultura. Muitas famílias a passar necessidades, ninguém estava à espera desta pandemia. E depois, em algumas situações, julgo que não deveríamos criticar os nossos responsáveis políticos, pois este vírus surpreendeu tudo e todos. De repente teve de se alterar tudo, reinventar tudo. Pelo que se tem visto, após esta pandemia teremos outra para enfrentar: saúde mental e mais pobreza. Isto é o que me tenho percebido no terreno. Eu espero que a pobreza não seja uma pandemia tão longa quanto isso. Como eu estava a dizer há pouco, eu acredito muito sinceramente que economicamente será mais fácil ultrapassarmos esta crise do que as anteriores, portanto, económicas. Agora, a saúde mental, sim, a saúde mental terá que ter um novo olhar. E, entretanto, temos aqui também cumprimentos ao Ricardo, deixo os meus melhores cumprimentos ao Dr. Fernando Paulo, após ser eleito Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira. Vamos nos encontrar certamente, muita saúde, sucesso e felicidade. Já lá íamos, mas o Cabo Batista possivelmente vai entrar de serviço e deixou aqui a despedida. Um abraço para o Cabo Batista. Um abraço. Fernando, esta legislatura, tu tornaste deputado da Assembleia da República, deparaste com uma situação, portanto, com situações que, lá está, nunca ninguém se tinha deparado. Primeiro, foi eleito alguém com um discurso populista, portanto, virado para um discurso extremista também, que é difícil combater, e principalmente, é assim, não é... Eu vou reformular. Não é difícil combater. É difícil que as pessoas consigam entender os argumentos para combater aquele tipo de discurso. Eu no outro dia vi uma publicação muito gira no Facebook que dizia que era um lobo a falar para ovelhas. E o lobo dizia: eu vou comê-las a todas. E as ovelhas diziam: olha, eu gosto muito dele, ele diz o que pensa. Pronto, isto é para bom entendedor. Eu acho que aí a questão é o caminho que a sociedade atual está a levar, quer dizer, sob o ponto de vista do imediatismo das conversas, o imediatismo dos pensamentos e o imediatismo das reações.
Nós vivemos numa sociedade que, sob o ponto de vista das preocupações a longo prazo, ou em que as preocupações a longo prazo do que é a opinião pública estão muito subjugadas ou muito para trás do que são as conversas do dia a dia, quase as conversas de café. E quando há políticos que, não tendo um programa estratégico para o país, desenvolvem uma conversa permanente de café, em que podem dizer, quer dizer, têm uma opinião sobre tudo, que não tem que ser a mesma opinião que têm sobre a mesma coisa daqui nada, ou amanhã. A verdade é que, disparando em todas as direções, acaba sempre por acertar numa ou noutra pessoa, numa ou noutra opinião, e todos nós podemos concordar com alguma coisa que essa tática política acabou por dizer. Agora, efetivamente, um projeto para o país, um projeto para as pessoas e um projeto para a sociedade não pode ser anti-tudo. Não é possível. E não é possível porque não é assim que se constroem as sociedades. E se nós temos feito um longo caminho desde o 25 de Abril, de modernização, de melhoria das condições de vida, as pessoas, muitas, e é o meu caso, eu nasci ainda antes do 25 de Abril, mas muito pouco antes, porque eu nasci em 73, boa parte das pessoas que estão em idade ativa hoje não têm memória das dificuldades pelo que o conjunto das pessoas passava. Não têm memória das dificuldades que as pessoas tinham para conseguir estudar. Tirar a 4ª classe já era uma coisa boa e muita gente ficava por aí. E, portanto, a mudança foi tão radical no nosso país, houve um conjunto de confortos que se tornaram tão correntes no nosso país, que nós temos dificuldade, muitas vezes, em pensar como é que era e o caminho que foi feito até aqui. E o caminho não foi feito contra diversos setores do nosso país. Foi feito num caminho crescente e orientado, embora umas vezes mais à direita, umas vezes mais à esquerda, e assim é que é próprio da democracia, mas há um pensamento estruturado sobre a sociedade e sobre o caminho que a gente quer para a sociedade. Esse tipo de partidos, que são partidos marginais, partidos que dizem ser antissistema, mas não são antissistema. Aliás, se nós verificarmos, houve aí um conjunto de reportagens muito interessantes sobre os bastidores daquele partido, e verifica-se que, no fundo, são pessoas que ou nunca tiveram lugar em lado nenhum, ou são dissidentes de partidos, quer à esquerda, quer à direita, vêm de vários lados, porque no seu percurso acharam que não lhes deram o lugar que eles queriam naquele partido, então vão para ali. Portanto, ele vai juntando um conjunto de gente que não tem nenhum pensamento estruturado, nem nenhuma colaboração organizada, mas, por enquanto, como é só ele na Assembleia da República, é só a única voz que se ouve, é ele, muitas pessoas nem se apercebem disso. Agora, é preocupante quando algumas ideias radicais começam a tornar-se voz corrente. E é muito preocupante quando algumas dessas posições também acabam por não ser sequer valorizadas, porque se percebe que no dia a seguir ele está a dizer outra coisa qualquer, de outro assunto qualquer, ou até do mesmo, está com uma opinião contrária, e ninguém faz esse crivo, porque o dia-a-dia de hoje é vivido hora a hora, minuto a minuto, e portanto há muita coisa que vai acontecendo nessa espuma dos dias, não é? E que às vezes fica apenas nessa espuma dos dias. Mas governar um país, construir uma sociedade, sobretudo se quisermos uma sociedade mais justa, não é assim que se faz.
Isso preocupa-me, por enquanto ainda é marginal, não é? Ainda é marginal e é muito minoritário. Mas o resultado, por exemplo, das presidenciais dá conta de uma insatisfação das pessoas com o status quo, e que depois ganhou ali aquele escape. Isso não pode deixar de nos preocupar, não é? Agora, também não deve preocupar-nos tanto que nos desviemos do essencial, e o essencial tem que ser continuar a trabalhar para que as coisas fiquem o melhor possível para todos, e portanto não é possível agradar apenas a determinados grupos, quando Portugal é muita gente. Portugal somos os 10 milhões, temos muitos interesses diferentes, e assim é que deve ser. A sociedade deve ser diversificada, e é nessa diversidade que eu acho que vamos construindo também um mundo melhor. Enfim, é um desafio constante. Exato. Aliás, há pouco tu falavas daquele projeto dos mestrandos que estão a fazer... Sim. O 230.pt. Exatamente. E, portanto, eu lembro-me que tu na entrevista que deste, perguntaram-te quem é que... Portanto, se havia algum deputado de outra força política que tu, pronto, até simpatizasses de alguma forma, e tu falaste do Coutinho Figueiredo. E eu estava-me aqui a lembrar, portanto, agora quando foram as eleições presidenciais, porque eu acho que a Iniciativa Liberal, independentemente de não concordar ideologicamente com o partido, mas tem tentado ter um discurso um pouco mais progressista do que muitas vezes da parte da direita tem acontecido, principalmente da parte dessa parte da direita. E então recordo-me a nossa, vamos lá ver, a direita em Portugal está neste momento muito fragilizada. Exato. E está muito fragilizada porque não tem programa. E nós vemos o PSD que quando teve um programa o implementou. Na minha opinião, que sou de esquerda, sofremos todos com isso, mas tinham um programa, e neste momento o que a gente nota é que o PSD está muito preocupado, muito perturbado com a existência do Chega e o crescimento do Chega, e portanto está a ter derivas mais à direita, e isso gera dentro do próprio PSD desequilíbrios que perturbam o funcionamento daquele partido e naturalmente dos próprios eleitores, não é? De igual forma o CDS, que se verifica que nem consegue ter uma estabilidade interna, de tal forma está traumatizado com o caminho que a direita pode vir a ter. E, efetivamente, há uma diferença relativamente à Iniciativa Liberal, que, sob o ponto de vista programático, é a única força de direita que apresenta uma linha de rumo. Não é uma linha de rumo em que eu me reveja, longíssimo disso, mas a verdade é que fala, claro, com um determinado projeto para um determinado conjunto de pessoas que reflete daquela forma. E o resto... E não está sempre a mudar o discurso. E não estão sempre a mudar o discurso. Exato. Porque lá está, porque tem uma linha de rumo, não é? Exatamente. E nesse caso, como a esquerda foi obrigada, e isso também introduz aqui uma realidade interessante sob o ponto de vista das dinâmicas políticas. Porque como a esquerda acabou por ter que se unir nas suas diferenças para conseguir tirar Portugal da crise em que estava em 2015, aprendeu pela primeira vez em 40 anos de democracia, mas aprendeu em focalizar-se no que está de acordo, mantendo o que está em desacordo para cada um, portanto, cada um sabe o que é que não concorda, mas aprendeu a não se desviar do essencial no que toca ao interesse superior do país. Claro,
depois de 4 anos de esforço intenso e deste primeiro ano após as eleições, em que cada um fez a sua leitura política, não é? Porque tem menos deputados à nossa esquerda, já começou a haver mais perturbação. E isso viu-se na aprovação deste Orçamento de Estado, em que o Bloco de Esquerda resolveu pôr-se completamente fora da solução, embora as suas propostas que as fez estavam no próprio documento do Orçamento de Estado. E, portanto, começa a sentir-se do lado da esquerda também, à esquerda do PS também, uma preocupação eleitoral importante que tem vindo a trazer algumas dificuldades suplementares nas discussões de matérias fundamentais para o país, como é o Orçamento de Estado, não é? Porque imaginemos o que era o nosso país estar a atravessar esta pandemia e terem chumbado o Orçamento de Estado por, quer dizer, sem razão nenhuma de fundo e por algumas infantilidades estratégicas, de estratégia partidária, não é? Vamos ver como é que as coisas correm, não é? Agora, o trabalho na Assembleia e o trabalho do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, o Duarte Cordeiro, que veio a suceder ao Pedro Nuno Santos naquelas funções, tem sido titânico na tentativa sempre de procurar encontrar consensos que permitam a passagem de documentos fundamentais, não é? Para a nossa sociedade. Mas eu ia-te dizer, relativamente à iniciativa liberal, houve uma coisa que eu achei muito engraçada durante a campanha presidencial, que foi portanto, o André Ventura colocou um cartaz a dizer que era o candidato para os portugueses de bem, não é? O candidato a presidente dos portugueses de bem, e ao lado a iniciativa liberal pôs a dizer: Tiago Maia Rodrigues ou Gonçalves, o presidente de todos os portugueses, inclusive é dele, e depois puseram assim, certo. E então foi bastante engraçado, mas lá está, também tem outra dinâmica, também sim. Concordo contigo, não concordando com aquilo que eles dizem, é impossível democraticamente não respeitar, portanto, mesmo até a forma como muitas vezes de forma positiva conseguem fazer e conseguem mostrar a sua posição, mesmo que possamos não concordar com ela. Entretanto, e para além desse grande desafio que tiveste enquanto deputado, tu e todos os deputados desta legislatura tiveram aquilo que nunca tinha acontecido em democracia, nunca tinha passado pela cabeça de ninguém que algum dia viéssemos sequer a ouvir falar desta palavra, que é estado de emergência. De repente, vocês passaram de 15 em 15 dias a discutir a implementação de estados de emergência, derivado a uma pandemia que o nosso país, tal como o mundo, tem vindo a tentar combater, e que no meio disto tudo, eu confesso, na altura, quando ouvi falar a primeira vez de estado de emergência, a imagem que eu tinha era tropa na rua, como a gente vê nos filmes americanos, quando eles aplicam a lei marcial, tropa na rua e mais uma série de coisas. Efetivamente não é assim, porque isso acontece no estado de sítio, também existe essa figura. Eu espero que, pelo menos enquanto eu for vivo, não tenhamos de viver o máximo que seja este tipo de estado de emergência. Então, vamos lá ver. O estado de emergência exige 3 coisas importantes. Que o Presidente da República o proponha, porque a competência é dele de decretar. Que o Governo seja ouvido e concorde. E que a Assembleia da República autorize. Portanto, é um exercício de discussão e equilíbrio entre 3 órgãos que têm as competências perfeitamente definidas e que nenhum tutela uns dos outros. E acho que Portugal neste processo, tem demonstrado serenidade, muita serenidade institucional desde logo,
nestes 3 órgãos que tomam estas decisões difíceis de continuidade do estado de emergência, que são difíceis de tomar, mas que continua a ser tomada por uma larga maioria de deputados e de partidos. Isso significa que ainda não estamos numa deriva populista exagerada, não é? Agora, as sociedades hoje em dia estão sujeitas a um conjunto de desafios muito grandes. E as pandemias são um deles. Esta não foi a última pandemia que a sociedade mundial vai sofrer, ou sofreu ou vai sofrer. E, portanto, nós vamos ter que nos começar a preparar também melhor para estas coisas, para catástrofes naturais que acontecem cada vez com maior intensidade e de forma mais imprevisível. Portanto, há o termo mais técnico é resiliência, uma resiliência que é preciso gerar nas nossas sociedades e no funcionamento das nossas sociedades, da proteção civil, etc. E o estado de emergência foi a figura jurídica encontrada para garantir que o governo podia tomar decisões de impedir a circulação de pessoas, fechar estabelecimentos, fazer requisições civis, quer de profissionais, quer de equipamentos, quer de fábricas, enfim, do que for necessário para que o país continue a funcionar. Quando se pensou o estado de emergência, não foi para este cenário de pandemia, não é? Mas é a figura jurídica mais adequada para juntar a nação toda num projeto que tem que ser comum. Nós não temos que ter todos a mesma opinião, mas há momentos em que as pessoas têm todas que compatibilizar o seu comportamento com o que tem que ser feito. Isso significa, por vezes, limitar, nomeadamente, direitos, liberdades e garantias que têm que ser avalizados e muito bem, de 15 em 15 dias, nomeadamente pela Assembleia da República. Portanto, se tem um aspecto mais negativo, que é o facto do estado de emergência efetivamente não ter sido pensado para situações exatamente como estas, não é? Seria mais para situações de perturbação cívica ou ataque, enfim, de âmbito mais terrorista, não é? Portanto, esta talvez seja a parte mais negativa, porque não temos outra figura jurídica que enquadre uma situação como esta, mas também tem uma coisa positiva, é que, como é tão excepcional, tão excepcional, tão excepcional, tem que ser decidido de 15 em 15 dias. E, portanto, toda a gente tem que refletir e tomar uma decisão e avaliar o que se passou nos 15 dias anteriores e decidir se quer ou se não quer continuar com este estado de emergência. De qualquer forma, e portanto, sob esse ponto de vista, os direitos das pessoas também ficam mais salvaguardados, porque de 15 em 15 dias esta discussão tem que ser feita na Assembleia da República. Agora, há quem defenda, e está neste momento a ser pensado, não é, nos bastidores, que mais tarde ou mais cedo deveremos conseguir criar uma lei que regulamente de uma forma mais prolongada, mais sistemática, situações como estas. No fundo, uma lei que não obrigasse à determinação destes estados de emergência. Porque também é verdade, e há quem diga, e com alguma razão, que se forem, quer dizer, nós estamos a tomar decisões de estados de emergência tanto uns a seguir aos outros, que às tantas o estado de emergência já não apresenta uma grande excepcionalidade, porque torna-se repetitivo. Agora, esta lei, trabalhar numa lei destas, que implica com direitos, liberdades, garantias, com muita coisa, não é? Tem que ser muito bem pensada e também é verdade que não é o tempo de estar a trabalhar numa lei destas no meio da pandemia. Mas eu acho que fica um alerta de que a Assembleia da República há de ter que encontrar espaço para discutir e negociar com calma com todos os partidos uma lei, no fundo, uma lei mais aprofundada do que a da proteção civil para situações desta natureza.
Agora, ninguém estava à espera disto, nem aqui, nem em nenhum lado do mundo. Nós encontramos esta forma de garantir a ação do Estado e a proteção dos direitos das pessoas. Noutros países foi diferente, mas acho que não nos temos estado a sair mal sob o ponto de vista jurídico e também sob o ponto de vista do ataque sanitário e económico, em que se tem procurado sempre dar aqui apoio. Mas enfim, mas é uma discussão que deve ser feita. Provavelmente não é ainda o momento, porque por enquanto ainda estamos aqui a tentar voltar a pôr a cabeça fora d'água, não é? Fora d'água. É assim, relativamente à Assembleia da República tenho mais duas questões para te fazer. A Zilda Martins já nos colocou aqui uma questão que eu peço à Zilda que aguarde um bocadinho para depois eu colocar, quando passarmos a esse tema a seguir. Mas há aqui duas questões que eu gostaria de te fazer relativamente à Assembleia da República. Primeiro, portanto, e para que as pessoas possam perceber como é que, portanto, neste contexto de pandemia, em que também a Assembleia da República tem estado, portanto, os deputados em serviço reduzido, não é? Portanto, alguns deles em teletrabalho. Tenho visto algumas intervenções tuas em comissões em que estás em casa a fazer questões a determinado interlocutor ou ministro ou a pessoa que faça, tanto que seja convidada àquela comissão. Portanto, como é que isso tem sido gerido mesmo até a nível de votação? Sim, vamos lá ver, também a Assembleia da República teve que se adaptar, não é, a estas novas circunstâncias. Como é que funciona? Portanto, nas comissões em que, enfim, vou aqui dizer um número que não é assim em todo o lado, mas imaginemos 40 deputados em cada comissão, entre efetivos e suplentes. Normalmente, só estão nas comissões o presidente daquela comissão, os vice-presidentes e os coordenadores de cada grupo partidário. Os restantes deputados não podem lá estar, não podem fisicamente lá estar por razões de ordem de saúde. E, portanto, acabam por participar na reunião através destes meios telemáticos, como nós estamos aqui a fazer, não é? Exatamente. E no plenário é a mesmíssima coisa. Portanto, os deputados só se deslocam ao plenário, à exceção das direções das bancadas, não é? Só se deslocam ao plenário quando é uma matéria em que eles próprios vão ser oradores diretos. Não sendo assim, eles estão a participar nos gabinetes, que é o meu caso, participo a partir do meu gabinete na Assembleia da República, e só não estão nos gabinetes da Assembleia da República os deputados que estão impedidos de viajar. Por exemplo, aconteceu com os deputados dos Açores e da Madeira, quando tinham que fazer aquelas quarentenas e não podiam estar num sítio ou noutro ou com facilidade, não é? Portanto, esses podem. Ou os deputados o deputado do Círculo fora da Europa, quando não pode viajar por estar impedido de o fazer também. Ou os deputados, que também há, que ou estão com Covid ou estão confinados em razão de terem tido contactos com alguém. Portanto, esses nem sequer se podem deslocar à Assembleia. Mas o voto deles e o nosso voto é validado porque é feito a partir do nosso gabinete. Muito bem. E é assim que tem que funcionar, porque não podemos lá estar os 230. Exatamente. Eu não sei se as pessoas todas têm a noção, o nosso hemiciclo na televisão parece uma coisa, um espaço muito grande e, de facto, é uma sala com dignidade, bonita, não é? Mas os 230 deputados, quando estão os 230 deputados, estão todos apertadíssimos porque o espaço é realmente pequeno. E, portanto, nesta situação de pandemia não podemos mesmo lá estar, é impossível, porque senão estamos sempre em contacto direto e físico uns com os outros, porque é mesmo um espaço muito pequeno para os 230 deputados. Tem-se vindo também a discutir, numa determinada altura, de eventualmente fazer obras nas bancadas, portanto, nos balcões, por cima, e
procurar sentar deputados também lá mais para cima, mas é um assunto que, enfim, que ainda está a ser discutido, porque fora da época pandémica há sempre imensa gente a assistir aos debates, e ainda bem, e a visitar a Assembleia da República. Eu até lanço aqui o repto para quem quiser ir à Assembleia. Agora não pode, porque com a pandemia não é possível, mas depois fazer uma visita e combinar aí com o Ricardo um grupo, que eu terei todo o gosto em receber-vos na Assembleia para darmos uma volta por lá, para as pessoas chegarem a conhecer, porque aquilo é realmente a casa de todos os portugueses e todas as portuguesas, e está sempre aberta, fora deste período de excepcionalidade, mas é uma casa que está permanentemente aberta à visita das pessoas, que podem circular livremente e assistir aos debates, e acho que é muito interessante. Portanto, Ricardo, olha, fica já encarregue depois disto de desconfinar, de arranjar um grupo de pessoas para lá ir. Eu tenho todo o gosto em vos receber. E devo dizer, acaba por ser também, entre aspas, uma mágoa que eu tenho, porque nunca fui à Assembleia da República. Então há de haver uma primeira vez. Mas por acaso gostava muito, e mesmo ver como é que funciona a Assembleia da República por dentro, penso que seria bastante interessante, portanto, ver, e no fundo ver aquilo que é, como tu dizes, e bem, a casa da democracia. Outra questão que eu te queria... olha, e já temos aqui alguém, portanto, a Maria Teresa Costa diz que quer. Portanto, aqui a minha esposa também diz que quer. Portanto, vamos juntar aí um grupo quando for possível. Exatamente, fica combinado. Portanto, a última questão que eu te queria fazer relativamente à Assembleia da República é... Portanto, e tem sido uma questão que tem sido falada, e às vezes preocupa. Eu não queria dizer que me preocupa, porque eu aqui tenho que funcionar um bocado como o advogado do diabo. Eu tenho a minha opinião e já a dei, e já expliquei isto a várias pessoas, mas pronto. Mas também não sou jornalista, portanto não tem problema de ser tendencioso. Mas aquilo que me preocupa, portanto, e posso dizer assim, é que isto não é só da parte de algum discurso, de algum tipo mais populista. Temos aqui mais uma inscrição, a Isabel Félix Monteiro também quer ir. Portanto, meus amigos, vamos criar aí um grupo para vamos nessa, organizem-se. Olha, quantas pessoas é que podem ser? Podem ser até umas 40. Pronto, está bem. 40 pessoas, vamos criar aí um grupo para irmos até lá. Mas, e tenho ouvido às vezes isto de algumas pessoas, até com um discurso mais moderado, mas a tomarem esta posição, tal é o populismo desta posição, que é... Pode explicar qual é que é o real impacto da redução de deputados na Assembleia da República? Vamos lá ver. Defenda que devia passar 230 para 180. Que 180 é um número, portanto, um número aceitável de deputados. Vamos lá ver. O facto de serem 230 permite um nível de representação territorial alargado, mas permite, sobretudo, uma representação partidária também muito ampla. E por isso é que nós temos pequenos partidos a entrarem na Assembleia da República, porque são 230. Porque se fossem 180, esses partidos não estavam na Assembleia da República, porque nunca tinham votos que chegassem para eleger ninguém. Portanto, muitas vezes, quando esses partidos, alguns, defendem a redução do número de deputados, não têm em conta que esse número, que está perfeitamente dentro do que são os números normais, habituais dos outros países, portanto, cada um com a sua dimensão, não é? Os países maiores têm mais deputados, os mais pequenos têm menos deputados, mas permite uma representatividade política bastante alargada.
Ao reduzir o número de deputados, necessariamente está-se a reduzir o espectro das forças políticas presentes no Parlamento. Eu não vejo, sob o ponto de vista da discussão política, nenhuma vantagem em reduzir o número de deputados. Acho que a Assembleia se empobreceria e o debate político empobreceria também. Agora, claro, são opiniões. É possível funcionar com menos de 230 deputados? É possível. Basta que a lei o determine, que a Constituição também o permita, uma redução dessa natureza e, com certeza, tudo se faz. Mas far-se-ia de uma forma muito mais pobre, sob o ponto de vista político, partidário e democrático. Porque ter vozes diferentes no Parlamento é bom. É bom ter gente diferente e com ideias diferentes no Parlamento, porque não estão só do lado de quem critica só por criticar. Não, fazem propostas também. E há propostas dessas forças políticas que acabam por passar ou acabam por influenciar a lei tal qual ela no final é aprovada. Porque os projetos de lei vão ao plenário, descem às comissões e depois nas comissões é feito muito trabalho de aproximação, de discussão, em que essas ideias diferentes são também lá incorporadas. Estar a reduzir o número de deputados é estar a tornar mais pobre a vida política portuguesa. E por isso é que a maior parte deles, quando defende a redução do número de deputados, não consegue dar uma razão objetiva que não seja só financeira, eventualmente. Poupa-se. Em democracia há coisas em que, na minha opinião, não se deve poupar. E no caso da liberdade de expressão e da liberdade de discussão e da diversidade de vozes naquele Parlamento, eu acho que a gente só tem a ganhar em manter os 230. Eu, nesse caso, defendo os 230 e acabo por defender os 230 não por causa do meu partido, que é o Partido Socialista, mas até por causa dos partidos que estão na oposição e que são pequenos partidos e que desapareciam completamente do espectro político nacional. Na Assembleia, claro. Exatamente. Não, aliás, eu acho que quando estou a ver algum debate político aqui em casa, eu é quase como se estivesse a ver, às vezes, quando se estivesse a ver um jogo de futebol. E então, quando ouço algum a dizer que era a favor de passar 230 para 180, eu vir-me logo, portanto, às vezes está tudo em silêncio, estamos a comer e ver as notícias e aparece isso, e eu vir-me logo e digo, olha, então se assim fosse, tu nem sequer aí estavas. Pronto. A minha mulher às vezes, porque parece que eu estou a ver um jogo de futebol, mas não. Mas pronto. Mas é exatamente. Acabaste por dizer tudo e efetivamente é isso que às vezes o populismo de dizer aquilo que as pessoas gostam de ouvir, porque temos muitos deputados e são os malandros que estão lá a ganhar um balúrdio e que não sei o quê. Pronto, porque há pessoas que acham que os deputados ganham muito dinheiro, são ricos, e pronto, e sabe-se que não é assim, nem sequer está aqui em causa. Mas pronto, mas efetivamente agradeço-te esta linha de raciocínio, acho que foi interessante. Vamos passar ao próximo grande tema. Tu não tinhas aí uma pergunta da Zilda? Sim, é precisamente isso. É precisamente isso, é para passar ao próximo grande tema. E a conversa está a ser muito boa. Eu já sabia que ia ser, porque basta seres o orador que é. Tu é que és generoso. A Zilda coloca aqui, portanto, a Zilda Martins coloca aqui a questão. Eu penso que, entretanto, Zilda, peço desculpa, mas eu acho que o comentário não ficou completo. Se depois puder, exatamente, ela depois coloca aqui o comentário a dizer que não terminou a questão, mas se puder, entretanto, colocar a questão, agradeço, por favor, que é para entretanto, depois poder colocar a questão ao Fernando Paulo. Ela diz, tendo em conta o expresso no introito deste encontro, à conversa com, e considerando ter o nosso querido interlocutor, Fernando Paulo, decidido abraçar a candidatura à presidência da Câmara Municipal, qual a maior
E ela não colocou o resto da pergunta. Vamos esperar que ela coloque com esta introdução. Maior preocupação para o futuro enquanto candidato a presidente. Porque no meio disto tudo, tu decidiste avançar para candidato à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Sim, eu acho que um dos grandes desafios que se coloca ao Conselho de Vila Franca é o de se modernizar no sentido urbano do termo. Quer dizer, continuar a linha dos investimentos que se têm vindo a fazer para criar espaço de qualidade para as pessoas viverem e conviverem e estarem e habitarem e encontrar-se novos investimentos que gerem emprego, que gerem trabalho. E esse é um desafio do Conselho de Vila Franca e é o desafio, neste momento, do país, na sequência do que nós tínhamos conversado, mas acho que é muito importante que continuemos a trilhar este caminho de transformação do nosso concelho como um espaço onde as pessoas gostem e cada vez mais queiram viver e ter aqui os filhos e que eles façam aqui a escola de qualidade e onde possam também trabalhar. E para isso precisamos de criar aqui novas oportunidades de investimento e de emprego. E é muito nesse sentido que eu estou votado a procurar dar também o meu contributo, não é? Uma vez que já tenho alguma experiência nesta matéria e acho que há muito trabalho que pode ser feito até do seu ponto de vista de influência e de convencimento, quer de governos, quer de investidores que devem ser... a quem deve ser dada também a oportunidade de tomar decisões importantes relativas ao nosso Conselho. E há muitas decisões que dependem do Estado Central para conseguirem ser implementadas no terreno e também há muito trabalho ainda a fazer no projeto que iniciámos e, como eu costumo dizer, dou sempre este exemplo, começámos por um pequenino troço de caminho ribeirinho na zona da Alhandra e dissemos sempre que vamos continuar a construir e a reabilitar e quando começámos a fazer aquele pequeno troço ninguém acreditava que fosse possível, porque no nosso concelho não havia nenhum contacto direto com o rio sob o ponto de vista de lazer das pessoas, não é? E depois fomos por aí fora, já temos mais de metade da zona ribeirinha do nosso concelho reabilitada e vamos no próximo mandato seguramente concluir o caminho ribeirinho que liga Forte da Casa à Alverca e à zona da praia no Sobralinho. Eu acho que vai ser mais um momento importante para transformar a forma como nós vivemos o nosso concelho e fazemos também as nossas caminhadas, o nosso exercício, etc. Eu acho que aí há uma mudança muito radical na forma como todos nós encaramos o nosso concelho e vai ser daqueles investimentos que tem mesmo que ser feito e é nesse sentido também já que me estou a comprometer sob esse ponto de vista, não é? Mas há muita coisa para fazer. Eu agora, daqui até outubro, hei de desenvolver um conjunto de reuniões e vou escrever também às pessoas todas no sentido que possam dar sugestões, dar contributos, pensamentos também para o que querem para o nosso concelho e vão ser meses de grande trabalho preparatório no que eu espero venha a ser uma continuação deste desafio comum, que é sermos todos vizinhos, não é? Somos todos vizinhos e queremos todos o melhor para nós. Exatamente. E tivesse aqui o nosso concelho vizinho de Loures a mesma visão a nível da ligação ao Rio Tejo e já se conseguia fazer caminhadas até ao Parque das Nações e voltarmos e estaríamos de certeza... É verdade. Isso eu conheço também muita gente, não é? Que está de Santiria para baixo e é uma das coisas que de facto eles se queixam, porque vem aqui a nossa Estrada Nacional 10 agora toda requalificada, vem o caminho ribeirinho e eles lá daquele lado não têm ainda nada, não é? Mas pronto, enfim, é um caminho que se vai fazendo
espero que neste próximo mandato também eles trabalhem nesse sentido, não é? Exatamente. E sim, é importante. E tu dizias que há investimentos que têm de vir do Governo Central e realmente é importante termos alguém na presidência que seja, e desculpa a expressão, mas é mesmo assim, que seja chato o suficiente para ser pica-miolos ali para conseguir certos investimentos. Eu recordo-me de ouvir, portanto, a nossa antiga Presidente de Câmara e atual deputada, quando foi, portanto, a Maria da Luz Rosinha, quando foi para a construção do Hospital de Vila Franca, ou do novo Hospital de Vila Franca, que, na altura, o Primeiro-Ministro José Sócrates já não a podia ouvir com a construção do hospital e tudo isso. Porque efetivamente houve ali um cunho bastante grande, e acredito que quase que conseguiu vencer o governo pelo Não, lá ver, a nossa vida em família, a nossa vida profissional é uma luta. E a nossa vida autárquica é uma luta também. E, portanto, há muita coisa que é preciso, como dizias há bocadinho, é preciso chatear. Às vezes é preciso chatear para que as coisas andem. E, portanto, umas vezes é preciso ser simpático, outras vezes é preciso ser mais duro, não é? No fundo acontece assim. Os presidentes de junta fazem isso com os presidentes de Câmara e os presidentes de Câmara fazem isso depois com o Primeiro-Ministro. Portanto, acaba. É verdade. Daí a importância do poder local, não é? Quer dos presidentes de Câmara, quer dos presidentes de junta. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Olha, temos agora aqui uma pergunta muito interessante da Silvia Cópio. Vamos ficar mais uma vez tapados. Sobre Vila Franca, tive o privilégio de trabalhar para a autarquia no âmbito da proteção de património e museus durante a sua variação. Considero uma autarquia de grande dinamismo cultural que merece ter maior visibilidade além fronteiras. Algumas palavras sobre a importância patrimonial de Vila Franca de Xira. Fico grata e cumprimentos. Para cumprimentos também à Sílvia Cópio. Por acaso, vou realçar um aspecto que a Sílvia mencionou aí, e que é particularmente importante, que é quando ela diz que devia ter mais reconhecimento internacional, não é? E efetivamente nós, sob o ponto de vista patrimonial, temos feito algumas descobertas aqui no nosso território que são absolutamente stepping stones no conhecimento que a gente tem da história europeia. E, por exemplo, um dos sítios arqueológicos mais importantes nesta fase, aqui na região de Lisboa, é o Monte dos Castelinhos, que fica por cima da Castanheira do Ribatejo, onde nós temos vindo a fazer descobertas espantosas do tempo romano. Descobrimos, inclusivamente, um resto de um escudo romano que era daquela época, né, na época em que o Júlio César andava às turras com Pompeu na guerra civil entre eles. É o escudo mais bem conservado que se encontrou de todos os que já se encontraram neste país, e tivemos a ocasião de fazer uma grande exposição em Mérida, e que depois esteve também no Mosteiro dos Jerónimos, no Museu Nacional de Arqueologia, dando conta destes avanços, porque isto eu, como político, posso dizer, os arqueólogos não se atrevem ainda a tanto, mas eu tenho muita esperança que na sequência deste nosso estudo se venha a descobrir que ali era uma cidade perdida da antiguidade que se chama Hierábriga, e que se sabe que fica por esta região entre o que é hoje Vila Franca, Alenquer, por aqui, porque ficava a X dias de caminhada de Lisboa a caminho de Santarém. E eu tenho uma grande expectativa de que Hierábriga possa, de facto, ser aqui no concelho de Vila Franca. Mas depois há também um conjunto grande
patrimonial muito interessante ligado às linhas de Torres, que também conseguimos, com o esforço de outros municípios com quem fizemos um trabalho muito aturado, transformar em património nacional. E é mesmo a rede de fortes que permitiu as defesas das tropas contra de defesa relativamente às tropas de Napoleão, são também uma peça patrimonial notável, e que nós temos aqui. E depois temos um trabalho museológico muito relevante sob o ponto de vista etnográfico local, não é? Que é os núcleos da Póvoa de Santiria, da Alverca e de Vila Franca, mas temos um ex-libris sob o ponto de vista museográfico, que é sem dúvida o Museu do Neorrealismo. O Museu do Neorrealismo, que tem uma dignidade nacional e que recebe investigadores de muitas nacionalidades, tem dado tem aberto uma portas e janelas completamente novas e diferentes sobre uma época, sobre uma linha artística que não se ficou só pela literatura, porque teve efeitos nas artes plásticas também, e que foi durante muitos anos secundarizada por estudiosos da história da arte, e que se está agora, graças ao trabalho desenvolvido no Museu do Neorrealismo, com as parcerias que tem com a Universidade de Coimbra e com a Universidade Nova e outras universidades do nosso país, tem-se verificado que tem uma riqueza e uma importância cultural para o nosso século XX que ultrapassa muito o que se pensava. E temos em Vila Franca escritores de importância grande nessa matéria, como, por exemplo, o Alves Radol, de que toda a gente ouviu falar, mas que muito menos gente leu, seja os romances, seja as peças de teatro, que têm uma qualidade importante se comparado com outras peças teatrais escritas em português e por portugueses, que merece ser aprofundada e desenvolvida. E lançou-se aliás, da autoria do professor Miguel Falcão, lançou-se a recolha de todas as peças teatrais de Alves Radol, que eu aconselho a ler, quem gosta, e sei que tu, Ricardo, és um homem ligado ao teatro, são peças todas muito boas. Portanto, enfim, há muita coisa. Agora lançou-se, a partir das vinhas de Subserra, que é uma quinta nos arrabaldes de Alhandra, que é uma quinta municipal, onde se plantou vinha nova, porque lá estava já era muito antiga, mas lançou-se um conjunto de vinhos também de grande qualidade, já começam a receber prémios, e eu acho que nós todos podemos estar orgulhosos, porque ainda por cima são vinhos nossos, de todos nós, porque é a Câmara que os produz com muita qualidade e muita modernidade, e a enologia e o vinho também faz parte da cultura, e acho que temos vindo a fazer uma aposta engraçada nesse sentido também. E depois o património natural. Muitas pessoas não se apercebem, mas Vila Franca tem a reserva natural do estuário do Tejo e tem uma riqueza em termos de avifauna extraordinária, que não fica atrás de outras zonas da Europa e do mundo, e o trabalho feito pela Companhia das Lesírias e pelo EVOA, que se não conhecem vale a pena conhecer, acho que é muito interessante poderem ver. Portanto, há património natural, há património construído, há património imaterial, para não falar depois das nossas tradições, que são tradições mais a norte do concelho, mas que têm também uma grande força, como aliás se viu nesta votação que houve das 7 maravilhas da cultura popular, em que o colete encarnado venceu, e acho que ficámos todos alegres com isso, porque é uma manifestação cultural importante em toda a região, não é? E que eu espero
eu não tenho a certeza que este ano se consiga fazer, tendo em conta as regras, mas eu espero que volte depressa, porque as pessoas estão todas com uma vontade de voltar a conviver e a sentir Vila Franca dessa maneira, não é? E faz muita falta o colete encarnado, e também ia falar sobre isso, sobre a votação, mas antes, o Cá Batista coloca aqui, entrei outra vez na conversa, também conheço um bom escritor do nosso concelho, Ricardo Bragança Silveira. Exatamente. Leiam, faz favor, o Falso Impacto. Eu acho que sim, acho que é Exatamente. Mas também temos, e é verdade que tu agora que te lançaste nesta aventura do romance, não é? Do romance, mas temos tido também novos escritores a surgir aqui no nosso concelho, e é muito interessante ver que, com motivações diferentes e estilos completamente diferentes também, mas lá está, falávamos há bocado da importância da diversidade, e essa diversidade realmente gera qualidade. E para além da escrita, nos cartoons, o António é nosso, o Vasco Gargalo é outro grande cartunista europeu, já com muitos prémios europeus, e é também nosso, não é? E depois temos a Leonor Teles, a mais jovem, a ganhar o Urso em Berlim com a sua curta, e que fez um filme notável, passado em Vila Franca, passado com muito contacto com o Tejo e o mundo avieiro, que é um filme que vale mesmo a pena ver. Então, para quem é de Vila Franca, revê-se naquelas imagens, ela de facto tem uma sensibilidade extraordinária. E depois podemos ir por aí fora, para músicos, para grupos de teatro, como eu dizia de início, quer dizer, nós aqui somos um concelho em que se faz imensa coisa, há muito talento aí sempre a nascer, não é? Nas artes plásticas. Nós temos efetivamente um concelho muito rico. Às vezes as pessoas sabem pouco daquilo que se passa. Não é que não haja divulgação. Se calhar é sempre possível melhorar a divulgação, mas acho que as pessoas às vezes sabem pouco daquilo que se passa no nosso concelho, e tu referiste aí várias coisas. Também na área do desporto temos muitas pessoas, portanto, a nível nacional, para além de termos tido o Batista. A questão comunicacional é muito importante, e é um desafio hoje em dia conseguir, digamos, organizar tanta informação, tanta coisa que se passa, de maneira facilmente acessível por todos, não é? Embora as redes sociais sejam uma ferramenta preciosa, mas lá está, também é muito efêmera enquanto informação, não é? Mas é um desafio, a forma como os municípios conseguem comunicar isso é muito importante, até para o desenvolvimento do gosto de se pertencer àquela determinada comunidade. E aí eu acho que se tem feito um esforço, mas é difícil, por exemplo, num município como o nosso, que é um município muito grande, é dos maiores municípios do nosso país, quer em termos territoriais, quer em termos de habitantes, não é? Porque não são todos os concelhos do nosso país que têm 3 cidades dentro do seu território. Portanto, são também comunidades muito... E com tanta variedade como existe. E muita variedade, era o que eu ia dizer. Portanto, nós temos zonas marcadamente urbanas, temos zonas muito rurais, e ainda bem, tudo ainda bem, porque esta diversidade também faz a nossa riqueza. Temos zonas mais industriais, temos zonas muito agrícolas, e, portanto, compatibilizar toda esta riqueza numa informação inteligível por todos, às vezes é difícil, que é o desafio que a Silvia Cópia lhe lançou, que era tornar-nos mais conhecidos internacionalmente por estas coisas ou por outras, e até dentro de portas valorizar ao máximo o que se faz por aí, né? Que também é muito, né? Também é muito. Sabes, tu há pouco estavas a falar da produção de vinhos na Quinta de Subserra, e eu estava-me a lembrar de uma coisa. Eu infelizmente,
não, e a Silvia diz que é um território maravilhoso. Eu, infelizmente, eu digo isto com alguma mágoa, eu não gosto de vinho. Já me disseram que é uma questão de começar Não, às vezes é preciso aprender. A aperfeiçoar o gosto, mas pode ser que eu lá vá. E depois é assim, depois as minhas duas grandes terras, que é o concelho de Vila Franca de Xira e o concelho de São João da Pesqueira, são, portanto, o concelho de São João da Pesqueira é um concelho vitivinícola já há séculos. Sim, sim. E agora Vila Franca de Xira também, isto é um chamamento para eu começar a ser apreciador de vinho. Tenho que começar a fazer isso, porque e também um copinho de vinho faz sempre bem à refeição, isso é importante. Mas, já que estamos a falar de vinho, que é para também não deixar ninguém com ciúmes, a Sagres é no nosso concelho, portanto, quem não gosta de vinho pode perfeitamente beber boa cerveja. E mais, também já temos produção de cerveja artesanal de grande qualidade. E, portanto, que é uma cerveja Casta Brava, que até tem um nome engraçado aqui ligado ao nosso concelho. Portanto, também nisso, não é só no vinho, mas também nisso, podemos gabar-nos e podemos também valorizar-nos, não é? Exatamente. E muitas vezes a cerveja Sagres é chamada água de Vilonga, não é? Portanto, tanto que é corriqueiramente, mas que acaba por estar associado também ao nosso concelho. Sem dúvida. A fábrica é cá. Conseguem associar facilmente ao nosso concelho. E tu dizias, e nós efetivamente temos um património cultural bastante grande e bastante diversificado, com muitos prémios internacionais. Por exemplo, mesmo... Sim. Mas, por exemplo... o caso da Frente Ribeirinha. Sim, bem, sob o ponto de vista das intervenções, enfim, que é o que eu chamo o hardware, o grande hardware, não é? Mas as nossas intervenções nas zonas ribeirinhas são reconhecidas, de facto, e já receberam prémios internacionais, porque, de facto, transformaram a forma como as pessoas vivem e convivem na sua terra, não é? E hoje em dia, por acaso é engraçado, porque quando a gente fala de Vila Franca, já as pessoas ligam ao caminho ribeirinho. Já começa a ficar na cabeça de fora das pessoas do nosso concelho que, em Vila Franca há lá um caminho ribeirinho. Quer dizer, teve efeito, não é? Teve efeito. Mas, por exemplo... A Maria Teresa Costa diz que está quase a mudar para Vila Franca de Xira. Venha que é bem-vinda. Mas, por exemplo, depois o nosso rio também é um elemento absolutamente fundamental, não é? Nas nossas características, não é? Mas também, sob o ponto de vista patrimonial, é interessante, por exemplo, o Barco Varino, que é, aliás, um núcleo museológico e que faz viagens neste momento, enfim, não por causa da COVID. problema da Covid, mas que faz viagens saindo do nosso concelho e vindo de fora do nosso concelho. Portanto, é perfeitamente possível neste momento já vir num barco tradicional com todas as condições de segurança, mas vir do Parque das Nações até Vila Franca e depois voltar para trás e subir o rio, também se for o caso. E é uma forma muito interessante também das pessoas começarem a desenvolver outro tipo de conhecimentos e também uma nova forma de olhar para o nosso concelho, porque olhar para o nosso concelho visto do rio é uma coisa também muito diferente do que estamos habituados, não é? Porque nós, no concelho de Vila Franca, toda a gente vive na margem direita do Rio Tejo. São muito poucas as pessoas que vivem na margem esquerda, porque é uma zona agrícola, não é? São as Lesírias. Ainda assim há algumas pessoas que vivem lá, que desenvolvem as suas atividades agrícolas, mas são muito poucas, mas o grosso das pessoas está deste lado. Portanto, também é interessante olhar o concelho do outro lado, do lado das Lesírias. Exatamente. E há uma coisa portanto, que eu fico sempre extasiado quando venho do Alentejo, passar ali na ponte de Vila Franca. Eu normalmente para o Alentejo, a não ser que vá com mais pressa ou coisa assim, mas nunca vou pela autoestrada. Aliás, evito sempre andar pela autoestrada, não sei, tenho mais pressa, porque gosto de ir conhecendo
o nosso país, o nosso território. E passar a Ponte Vila Franca em direção portanto, em direção a Vila Franca, e ver aquele magnífico edifício da Fábrica das Palavras é algo de absolutamente pontiano. A Fábrica das Palavras é também um outro marco, é um marco arquitetónico importante, de facto. E é sobretudo um marco de atividade cultural importante também. Exatamente. Porque veio concentrar num edifício de linhas absolutamente modernas um conjunto de valências diversificadas também na área cultural e que não era habitual na zona norte, portanto, fora de Lisboa, não era habitual. E exato. Aquilo, de facto, é um grande centro cultural. A Fábrica das Palavras é um grande centro cultural, um grande arquiteto e artista plástico também, o arquiteto Miguel Arruda, que fez ali uma peça notável, e que também sugiro, quem não conhece, ir conhecer. Também é muito interessante. E tive a honra de fazer lá a apresentação do meu livro. Foi o primeiro sítio no Conselho de Vila Franca onde eu fiz a apresentação do meu livro, que também a primeira atividade que aconteceu no pós-confinamento. Ou seja, uma responsabilidade acrescida das pessoas por fazer ali uma atividade bastante interessante. Fernando, eu dizia-te ao princípio, estas conversas são como as cerejas, já vamos quase, nós queríamos fazer isto em 1 hora e já vamos quase com 2. Portanto, eu ia-te pedir que nos deixasse aqui umas últimas palavras aqui no direto, claro, não umas últimas palavras tuas, porque continuas a falar durante... Espero que não, de facto. Espero que não. Agradeço ao Ricardo, este espaço, que é um espaço... que tem, quer dizer, que se está a tornar habitual, está a ter cada vez mais amigos, cada vez mais pessoas a assistir. Eu acho que é também um serviço importante que estás a fazer, um serviço cívico importante que estás a fazer ao Conselho. Sobretudo, vir aqui quando já tantos outros e figuras relevantes também já estiveram aqui a falar contigo. Eu creio que o convidado anterior, creio que foi o Richard Zimmler, que é um grande escritor também. E, portanto, para mim é uma honra ter podido estar aqui. Desejo-te sorte na vida e sorte também neste projeto, que espero que continue, e espero que numa determinada altura possas vir a fazer isto também presencialmente, quiçá em algum equipamento interessante, porque significa que passamos a pandemia e que tu continuas com dinâmica, com esta vontade de falar de assuntos diversos, da cultura à política e ao território, tudo coisas importantes. E por isso, olha, da minha parte agradeço, espero ter correspondido também às tuas expectativas e espero sobretudo que quem nos ouviu tenha gostado de estar connosco. Para mim foi uma honra poder ter-vos também a participar neste fórum. Muito obrigado. Bom, Fernando, eu é que agradeço a tua disponibilidade, porque também sei que tens uma agenda, portanto, uma agenda dinâmica, não é? Porque vais tendo sempre algumas coisas para fazer. E agradeço também estas palavras. Efetivamente tem sido um reencontrar novas coisas para fazer, também de acordo com esta nova realidade, também para divulgar o meu livro, para divulgar, portanto, que escrevi um livro, apesar de não ser muito conhecido ainda, porque também a Covid veio dar cabo. Mas há de fazer o seu caminho, essas coisas são assim. Exatamente. A literatura, depois de estar impressa no papel, faz o seu caminho. Exatamente, e o caminho, como dizia o Lorca, o caminho faz-se caminhando, e pronto, e efetivamente agradeço-te
teres disponibilizado para estar aqui à conversa comigo. Foi efetivamente um serão bastante agradável. Eu sabia que ia ser um serão muito, muito agradável. E agradeço também as palavras que deixaste. É assim, eu, em tendo convidados, irei com certeza continuar, portanto, com esta dinâmica. Às vezes não é fácil encontrar, portanto, disponibilidades das pessoas para estarmos aqui à conversa, porque lá está, eu ao dia de semana só posso à noite, porque durante o dia estou a trabalhar, em casa, mas estou a trabalhar, e pronto, ao fim de semana é que tenho aqui um bocadinho mais de liberdade, pelo menos lá está, agora enquanto estamos confinados. Portanto, quero também agradecer às pessoas que nos acompanharam, e foram bastantes, que nos acompanharam ao longo deste direto. Quero agradecer. Quero pedir às pessoas que possam partilhar o vídeo para ele ser visto. Acho que é importante, é interessante que também se saiba, portanto, se saiba este lado, este outro lado também de quem trabalha na Assembleia da República. É bastante importante e interessante. Portanto, partilhem o vídeo, partilhem muito, portanto, para chegar a muita gente. Para quem estiver interessado, o meu livro Falso Impacto está à venda nas livrarias digitais e nas livrarias online, peço desculpa, não é digitais, livrarias online, até porque as livrarias físicas neste momento estão fechadas, infelizmente, mas esperemos que em breve possam reabrir, mas adquiram cultura, adquiram livros, adquiram música, ajudem a cultura. Quem estiver interessado no meu livro, entre em contato comigo através da minha página e, portanto, poderemos falar sobre a aquisição do livro. Ele está aqui a passar também, portanto, podem entrar em contato comigo através da minha página. Na próxima quarta-feira, às 21 horas, teremos mais um convidado no À Conversa Com. Irei estar à conversa com o Carlos Ferreira. O Carlos Ferreira é DJ, portanto, e está, como muitos, há um ano, portanto, parado da sua atividade. Trabalha numa discoteca, pronto, ou trabalhava antes da pandemia, e vamos perceber aqui um bocadinho como é que tem sido esta abordagem, este novo normal que tem acontecido durante este ano. Portanto, de certeza que será uma conversa bastante agradável. Ao Fernando Paulo, mais uma vez, o meu muito obrigado, e vamos encontrando por aí, de certeza, porque acredito que em outubro estaremos, de certeza, a comemorar a tua vitória como novo presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Eu, como já disse, eu não sou jornalista, portanto não tenho que ser isento. Efetivamente é essa a minha convicção. As minhas convicções são públicas, não tenho que as esconder, e naquilo que também puder, portanto, também irei trabalhar para que possas ser o futuro presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Para todos os que nos acompanharam e que têm vindo a fazer, entretanto, depois de nós nos despedimos, têm havido aqui muitos comentários de pessoas a agradecerem, e agradeço a todas de coração, portanto, os comentários que têm estado aqui a fazer, e para todos o meu muito obrigado. Cuidem-se, fiquem fechados em casa. Também neste fim de semana há para aí uma tempestade qualquer, portanto não vale a pena irem para a rua, porque senão ainda são levados pelas correntes. Fiquem a ver televisão, uma série, um filme, que ajudam bastante. Meus amigos, muito obrigado a todos, uma boa noite. Um abraço. E até quarta.